aí, rapaz. Desculpa essa agonia, mas eu Isso imaginei acontece. que fazer pela internet talvez fosse mais fácil. A cidade está complicada de se locomover hoje, né? Tá. Ô Valmir, vê só, eu não sou jornalista, não tenho prática de pesquisa de entrevista, não, mas então, assim, eu tento levar mais para um. Eu criei um roteirinho aqui, mas é muito mais um bate-papo mesmo. Olha, bicho, eu também não sou jornalista, não. Eu faço um programa toda quarta-feira no YouTube, né? Nordeste Encantos Culturais. Sim. Eu fiz uma entrevista com o Michel Zaidan, que ele fez. Você fez perguntas que nenhum jornalista fez. Eu Aham, digo, é porque eu não sou jornalista. aham, aham, aham. Então, isso não quer dizer nada, não. Porque Tá existe bom, realmente aqueles bons jornalistas, né? Mas a maioria, mano, tu vê esse certo. VNE TV aí, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Cada pergunta Pessoal, idiota. com Hum. certeza, com certeza. Pessoal, como eu te disse, né, um mestrado em História lá na Católica, e a gente não prepara exatamente uma monografia como normalmente se faz, que é um mestrado profissional, né? Então, o que nos pede é fazer um produto final, que a princípio, Almir, eu queria muito fazer um documentário, sabe? Mas, assim, eu imaginei que com um celular básico que eu tenho, daria para fazer, mas vi que não, o bichinho não ia suportar, não. Então, eu já estou mudando para um outro formato, que eu estou querendo montar um site. Um site, assim, com a ideia de um site, não se resumir e não se encerrar com um mestrado, sabe, vamos assim. De repente, um espaço de divulgação, de discussão, Eu acho que é de o seguinte, propostas. veja só, um site é pago, pô. Você para alimentar isso todo mês, eu acho que é uma página resolve, não? Uma página, pode ser. Tem isso também, né? O É, domínio, tem o domínio, pagar o porque domínio, o né? site você vai ter que pagar. No dia que você deixar de pagar, o site deixa de existir. Uma Isso, página eu acho que é uma exatamente. coisa mais interessante. Pode ser, porque eu queria fazer uma coisa interativa, sabe? Com vídeo, com proposta de discussão, de temas e tal. Porque é o seguinte, Gomes, nessa minha monografia, nesse meu trabalho de conclusão, eu quero aproximar o movimento dos escritores independentes de uma discussão da discussão sobre contracultura e de um assunto que não é novo, mas tem aparecido com muita frequência hoje, que é a coisa da descolonialidade ou decolonialidade, sabe? Esses discursos decoloniais que não é, como eu disse, não é coisa nova, mas ultimamente tem aparecido muito em relação à raça e a raça e gênero, né? Mas, assim, a gente vê que a gente pode aproximar isso da literatura, da poesia, né? Então, assim, eu queria... porque na minha ideia, o movimento dos escritores, tanto no seu conjunto como em alguns poetas, em especial, tem um link muito forte com esse tipo de discussão, sabe? Então, assim, gira em torno disso a minha discussão no mestrado, sabe? Beleza. Pronto, então, pessoal, conversei na semana passada, não, no começo dessa semana com o Wilson Freire, né? Fiz nesse mesmo formato. Eu não sei se ele está aqui no Recife. Eu tenho perguntado se dava para a gente se encontrar, mas ele disse que ia ser legal que fosse pela internet. Aí eu fiz um meet com ele também. E como eu te disse, né, eu já me encontrei com o Jorge. Só que Jorge Lopes fui na casa dele, né? Aí foi uma coisa mais longa, foi uma conversa bem mais comprida do que o Meet ou o Zoom favorece. Mas, assim, eu queria... Então, como eu te disse, Valmir, movimento dos escritores independentes, né? E o primeiro questionamento, o primeiro ponto que eu te coloco, assim, quem era Valmir no, no início da década de 80? Ou nesse período de 80? Quem era Valmir Jordão? Bom, no início dos anos 80 eu era estudante, né? Estava estudando e era comerciário, né? Eu trabalhava numa drogaria Benedito, aí do lado das lojas americanas, de frente ao DCE.
Na época, era o DCE da Federal. E foi certo. nos tempos das grandes passeatas, né, contra a ditadura. E naquela região tinha Livro 7, né, aquela coisa toda. Eu já estava envolvido no movimento de poesia desde 1978, quando fui para o lançamento do livro Noticiário, de Alberto da Cunha Mello, certo? Na Certo. Ação Católica Operária, na Sim, sim, sem ACO. mulher. Então, foi lá que comecei a me envolver com a literatura. Quando eu olhei o livro de Alberto, que é, para mim, um dos maiores poetas que Pernambuco já produziu, e, e percebi que eu Uhum. podia fazer aquilo também. E descobri que era aquilo que eu queria fazer. Então, isso foi em 78, né? Então, comecei a andar com. Ainda não era poeta, né? Eu estava ainda deslumbrado com Alberto, mas comecei a Uhum. escrever. E aí comecei a andar com Jorge Lopes, com Erickson Luna, com Fred Caminha, né? Com Celso Mesquita, com Humberto Felipe, com Eunápio Mário. Era um grupo, né? Que tem um grupo inicial do MEI, que no caso foi Eduardo Martins e Chico Espinhara que trouxeram, né? Uhum. Para Uhum. cá, para Recife, esse debate, fizeram uns 4 encontros, né? 2 na casa das crianças lá em Olinda, né? Uhum. Mais 2 estaduais, né? E houve encontros nacionais também. Então foram vários encontros. Esse período eu ainda estava só acompanhando o debate, ainda não era. Mas a partir de 82 eu lancei meu primeiro livro, Sobrevivências pela Pirata, né? Com apoio de Alberto da Cunha Mello, de Jaci Bezerra, né? De Miriam Brindeiro, né? De Eugênia Menezes, com apoio de Celina de Holanda. Então, foram grandes poetas e poetisas que me ajudaram, e esses poetas eram da geração 65. Então, deram todo o apoio a mim e a muitos da minha geração. Então, foi a Certo. partir de 82, né, que eu comecei mesmo a vivenciar, né, a vida literária como poeta no Recife. Certo. Então, Certo. foi junto com esse grupo aí que eu te Certo. falei. E assim, então, nesse momento de início, do teu início, né, assim, o que era poesia, assim, quando então, tu escutou, ouviu, leu o Alberto da Cunha, o que era poesia? O que se tornou a poesia para tu? Olha, para mim, a poesia tinha alguma coisa mágica, né? Que tinha o Manuel Bandeira, né? Que o Carlos Pena Filho, como é Mário de Andrade, que eu sou amarradão nele, Oswald de Sim, Andrade, entendeu como é que é? A poesia da geração mimeógrafa do Rio, sim, né? Com Chacal, com aquela moça Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama de Baudelaire, Isabel Câmara, certo. certo? E por aí vai. Então, Leminski, mas aqui em Pernambuco, naquele período, quem estava no auge era a geração 65, né, que é certo. uma geração de poetas magníficos. Né? É bom registrar isso, poetas Uhum. magníficos, do top de Alberto, de Jaci, né, do César Leal, da Maria de Lourdes Hortas, né, da Lucila Nogueira, né, da Teresa Tenório. Então, assim, uma geração magnífica. Só que essa geração era uma geração de poetas acadêmicos, né? Certo. Que era aquela poesia da academia, aquela poesia da universidade, da Livro Uhum. 7, né? Era uma poesia, digamos, social, bonita, linda, magnífica, mas ao mesmo tempo ela tinha esses ambientes, né? Então, qual foi o mérito dessa geração 80, né? Que eu não chamo mais nem de MEI, porque o MEI é muito ligado a Eduardo, Chico, Um Fátima e grupo, né? Cida, né? Que Uhum. puxaram esse debate. Só que poeta, tu sabe que poeta não tem chefe.
Ninguém era chefe Uhum. de ninguém. Uhum. E éramos Uhum. mais de 100 poetas. Né? Sim. Éramos Sim. mais de 100. E que, na realidade, no livro de Espinhara, de Movimento dos Escritores Independentes, Tenho, certo? No tenho. livro dele, então ele registra 51 poetas aqui nesse livro. Uhum. Então, Uhum. foram os que mais se destacaram no meio desses 150. Certo. Só que o pessoal desses 150, os que sobraram, eles também continuaram e cresceram, né? Então, assim, mas esses 50 que foram registrados são camaradas nossos, são amigos e amigas e muitos colegas também. Então, eu quero dizer o seguinte, que era um momento da poesia de 65, que era uma poesia acadêmica e que nós fizemos, né, o papel, né, de Prometeu, né, de roubar o fogo dos deuses, tirar a poesia, né, tirar a poesia das bibliotecas, tirar a poesia das estantes e das academias e levar para a rua, né? Que essa geração a gente recitava na rua, nas praças, nos sindicatos, né, nos cinemas, no teatro, nos Sim. teatros, né? E, e principalmente nas praças e ruas, então do Recife, Olinda, região metropolitana. Então fazíamos saraus sempre, né? Quase todo dia, de segunda a sexta tinha sarau, a gente se reunia e à noite elaborava alguma coisa e lá para as 8, 8h30 da noite a gente estava fazendo um sarau espontâneo, Sei. né? Então assim, eu registro, né? Eu quero registrar sim muito importante, porque é o seguinte, quando 83, 84, a Cida Pedrosa, a Fátima Ferreira, né, que eram as mulheres do movimento de escritores independentes, o próprio Eduardo e o Chico Espinhara, eles se formaram e foram trabalhar. Né? Uhum. Então, saíram um pouco da cena aqui de Recife, porque a Cida foi ser advogada de sindicatos rurais, a Fátima fez um concurso do Estado e passou e foi trabalhar na área dela, parece que era de segurança. E o Chico foi para Rondônia, foi para o Pará, né, pelo Acre. Ele foi ensinar nas escolas técnicas, porque ele era professor da Escola Técnica Federal, lá de Certo. Castanhal, no Pará. Depois foi para Uhum. Rondônia, depois foi para o Acre, e depois voltou para Recife. E o Eduardo foi para Rondônia, se tornou professor da Universidade Rural de lá e está lá até hoje. Então é o Sim. seguinte, a cena aqui do Recife já foi, não era mais escritores, era, né, que todos fizeram parte desse primeiro momento aí, que foi o Movimento dos Escritores Independentes de Pernambuco. Uhum. Mas aí Uhum. a cena aí já começou como geração 80, porque aí éramos nós que dominávamos o cenário aqui, que no caso era Heloísa Bandeira de Melo, Celso Mesquita, Jorge Lopes, que ele carregou todo mundo, né? Ele carregou todos nós no fanzine dele, Balaio de Gato, Certo. né? Certo. Que aquele foi de 85 a 2010, mais ou menos, 25 anos, que esse fanzine durou. Então, o Jorge fazia a diagramação, a editoração, e eu articulava com os sindicatos, porque eu sempre fui ligado aos movimentos sociais. Né? Eu sou um dos fundadores da CUT, do PT, no Estado, então Uhum. conhecia muitos sindicalistas e era do meio, né, que eu vivia no meio, era militante. Então, tinha alguns amigos, né, dos gráficos, dos bancários, dos telefônicos, dos previdenciários e outros sindicatos aí, né, que nos ajudaram muito a imprimir esses Sim. fanzines. Então, É, fazíamos 1.000, 2.000 e distribuíamos com o grupo que estava ao redor. certo. Então, foi mais ou menos isso, 82, nessa cena. E aí mudou um pouco, que a Livro 7 era durante o dia, né, o nosso escritório, que a gente se encontrava Uhum. lá, manhã e tarde, mas à noite estávamos ali de frente ao Teatro do Parque, naqueles barzinhos ali de frente. Sim, Certo? sim, Então sim. era ali que. Aí começou um novo cenário, que aí eu te falo que era o seguinte, né? Que era Jorge, Erickson, Espinhara, né? Quando Espinhara voltou. Mas a gente já estava eu, Jorge, Erickson, como é que se diz? Já não era mais um MEI, né? Já não Já não era era mais mais um um meio, MEI. era a geração Certo, 80, ela diluiu-se na certo. geração 80.
né? Ok, entendi. E eram todos remanescentes do meio, entendeu? Mas Certo, a gente não estava mais preocupado com o movimento. Isso foi uma preocupação de Espinhara com o Eduardo, né? Não foi a certo, nossa, certo? A entendo. gente aderiu, mas só que também tinha isso. Ele não era o nosso chefe. A gente nunca recebeu ordem de nenhum deles. E até Certo. porque éramos independentes mesmo, né? Até hoje Sim, eu tenho 17 livros e nenhum foi editado pelo Estado, nem pela CEP, nem por prefeitura. Todos são de formato independente. Esse que você obteve, esse mais novo aqui, sim. Poemas, o livro das mutações, né? Pronto. Uhum. É o 17º e é independente, como todos os outros anteriores. Então, mantive essa pegada independente para não depender de partido nenhum, de político nenhum. Né? Foi Certo, por aí. certo. A tua poesia, então, desde o início, tem isso, Valmir, de liberdade, de. Tu preza por isso, é uma coisa natural de liberdade, de contestação, de confronto, ou. Porque, assim, o início da década de 80 ainda era um governo militar, né? A gente ainda estava na ditadura, né? Isso vai acabar 8 anos depois, né? Já quase final da década de 80. Então existia um clima, né? Um clima de desconfiança, um clima de medo. O Freire, ele até fala isso, né? Assim, que eles estavam do lado de fora, mas pessoas como Marcelo Mário Melo estavam presos, né? Sofreram tortura e tal. Então, assim, esse clima de Brasil, ditadura, influenciava nos teus escritos? Como é que era, assim? Como é que tu via isso, assim? Sim, Cenário porque político. é o seguinte, havia uma, uma grande. Todos éramos críticos da ditadura, certo? Só que é o seguinte, por exemplo, eu e Erickson apoiamos a fundação da CUT e do PT, Certo, mas eu nunca me considerei assim, eu nunca quis ser dirigente do PT, já para não ser dirigido por ninguém, entendeu? Então eu sempre tive essa coisa da liberdade mesmo. Então, assim, era petista, era essa coisa toda, mas não organicamente. Eu fui até presidente da terceira zona eleitoral sem querer, mas isso aí é outra história. Vamos voltar certo. para o cenário. Né? Então é o Certo. seguinte: tinha um grande grupo, né, que era comunista, né, tinha um do PCdoB, tinha gente do PCB, tinha gente de outros grupos, como Marcelo, era PCBR, né, tinha gente ligado a outros grupos, né, trotskistas, né, o MEP, e por aí, e outros a grupos stalinistas. Mas como eu nunca quis receber ordem de ninguém, eu sou meio anarco-comunista, né? Então, Uhum. meio não, sou todo. Então, assim, eu e Erickson, principalmente, que era a vertente mais anarquista dessa área aí. O Erickson Luna era anarquista total, né? Tanto que quando João Paulo ganhou a prefeitura e Maurício Randes, que foi secretário e era amigo dele, chamou ele para trabalhar lá na secretaria com ele, ele fez: Não, Maurício, eu não quero ter vergonha nem de mim nem de vocês. Erickson era ótimo. Certo, certo. Porque eles foram colegas de faculdade, né? Foram. Eram grandes, Direito, né? foram grandes amigos. Tinha ele, Tibau, Cláudio Ferreira. Até hoje esse povo ainda me apoia, né? Uhum. No sentido de publicação, às vezes me dão uma força mesmo. O Cláudio já me ajudou em várias publicações, o Tibau também, os sindicalistas, né? Do Sintel, a Jaqueline Oliveira, dos bancários, né? Uhum. Eu digo assim, concretamente, os que ajudaram, o mexicano do Sindicato dos Gráficos, o finado mexicano, grande militante, grande homem. Assim, então, foi por aí. Certo. O Erickson, Valmir, é uma figura que tu situa como, se a gente for pensar nessa ideia de contracultura, de subversão, de fora do eixo, né? Fora da curva.
o Erickson é um exemplo claro, né? Isso. É o seguinte, fica difícil você falar de colegas, né? Primeiro porque é o seguinte, a gente não tinha influência um do outro, porque éramos da mesma idade, né? Da mesma faixa etária, né? Sim. Então, não tinha como um influenciar o outro, né? Mas pensávamos muito próximos. Era meu grande irmão anarquista do grupo, né? Mas já tinha Fred Caminha, que era comunista, Cida Pedrosa era comunista, Uhum, né? uhum. O, o Jorge Lopes era um cara apolítico, né? No sentido de apartidário, né? Mas ele Certo. sempre votava na esquerda, mas ele era partidário, ele não era militante de coisa nenhuma, mas assim a militância dele era mesmo poética, né? Era literária, né? Certo. E aí Samuca Santos, um outro grande nome, né, que foi-se, que é um poeta do tamanho de um trem, né, que também tinha uma verve revoltada, né? A verve dele, os poemas dele são revoltados, que a vida de Samuca foi muito triste, cara. Ele era um negrão, né? Era radialista, trabalhou na Rádio Cidade e tudo mais, mas pelo discurso que ele tinha, porque ele tinha essa história do negro, essa história da coisa, e muita gente não aceitava esse discurso dele. Ele foi escanteado. Ele morreu de fome, cara. O cara morreu de fome, em pleno século XXI, na Avenida Peixinho. Caiu e morreu de fome, por incrível que pareça. Entendeu? Já estava com problema também de alcoolismo, essa coisa, já para esquecer a fome. E foi um cara escanteado, sabe, por quem estava no poder. Então, assim, dessa turma toda aí assim, depois quando houve em 2000, né, a reorganização partidária, que o PT conseguiu a prefeitura e tudo mais. Então é o seguinte, algumas pessoas foram para o governo, inclusive eu trabalhei no orçamento participativo no governo de João Paulo, Uhum, no primeiro. Mas eu era um peão, né? Ganhava um salário mínimo, trabalhava 14 horas por dia, sabe? Aí foi uma experiência que, para mim, assim, a nível pessoal, não foi muito interessante, porque eu ganhava um salário mínimo e trabalhava 14 horas por dia. Enquanto via gente lá que dava 2 horas de expediente e ganhava 10 vezes o que eu ganhava. eu E sei. não era militante político, era indicação política, né? Começou as panelinhas, né? Sei, E sei. outros que também, pronto, a Cida é uma construtora, né, do partido dela, do PCdoB, então ela começou a ter cargos, né, importantes pá, na gestão, né, do PT, Uhum. via PCdoB, né, e depois via PSB, mas assim, foi que teve um certo poder sobre as coisas, mas ajudou muita gente, né, do grupo dela, que apoiava ela, a candidatura dela, essas coisas. Mas, por outro lado, tinha um pessoal independente mesmo, como eu e como outros, que até Sei. apoiei ela em duas candidaturas dela. Depois ela foi apoiar Geraldo Júlio, aí foi quando que eu apoiei o PSB até a morte de Eduardo. Que Eduardo Uhum. era um cara que tinha uma certa visão, era habilidoso e tinha uma visão e gostava de cultura. Mas depois da morte de Eduardo, o Geraldo Júlio, Paulo Câmara, sinceramente, velho, aí a relação mudou totalmente. Né? É. Aí quem ficou já foi o PT, que estava atrás de cargos no governo, e o Sim, PCdoB, sim. que não podia largar os cargos, né, por conta da militância deles, que estavam todos envolvidos naquele processo. Todos É, envolvidos. Né? Aí, assim, eu entendo a posição dela, entendo a posição de cada um, mas eu tinha a minha. Não claro. apoiei, não foi por questão pessoal. É uma Uhum. companheira, gosto dela, mas, assim, por questão política, decidi não Não dá. apoiar Geraldo Júlio. E de lá para cá, em 2012 para cá, eu fui cancelado, cara. Não me convidaram nem para enterro. Entendeu como é que é? Uhum. Nem para Uhum. enterro fui convidado. Então, inclusive em 2016, que era a reeleição do Geraldo Júlio, né, e a eleição também a história do Paulo Câmara, eu não apoiei também, e a partir daí, então, fui sistematicamente afastado. Né? Mas eu não culpo ela, não. Cada um faz suas escolhas, eu fiz a minha. Embora que
não acho que esteja equivocado, não, sabe? Não Ah, fiquei ao lado dessas figuras, para mim, não estou equivocado. Mas muita gente, tu sabe que muita gente não sabe viver sem o dinheiro do Estado, né? Sem o dinheiro do é, governo. eu Muitos sei. deles. Entendeu? Então, É, eu, como sempre fui trabalhador, velho, trabalho desde os 13 anos. Entendeu? Então, para mim, tanto faz como tanto fez. tá. Me identifico com o que tu fala, porque eu também trabalhei na gestão de João Paulo desde o início, sabe? Eu cheguei lá, acho que em fevereiro, para trabalhar, quando ele foi eleito. Eu era militante do partido filiado mesmo, sabe? E, assim, essa discrepância interna na, na gestão era uma coisa que deixava o militante, e principalmente os mais antigos, né, ficavam muito indignados, assim, porque eram pessoas que parece que brotavam do chão, assim, do nada se tornaram petistas, se tornaram de esquerda. Alguns líderes comunitários que a gente via que tinham práticas nefastas, assim, junto à comunidade, mas de repente se tornaram braço direito, é, e a, a, as pessoas que carregavam a bandeira da esquerda, e assim, eram pessoas que se aproveitaram também de um governo de Krause, de um governo de Roberto Magalhães, enfim, isso era uma coisa notória e que causava muita indignação mesmo. Entendeu? Na gente que era militante, né? Por esse motivo aí que eu me afastei. Agora, teve uma Sim, coisa boa nesse sentido que eu tive uma ideia, conversei com Cida e ela também aceitou participar, que foi a coletânea Marginal Recife, né? Um, dois, três, sim, quatro, cinco. Então, aquela coletânea, eu tenho aqui, eu tô depois com eu um mostro aqui, aqui. tá bom. Depois eu mostro. Então, essa coletânea foi importante, porque cada um tinha 10 poetas com 5 poemas de cada um. Então, foi Uhum, interessante, né, que foram 50 poetas, né, que foram divulgados. E aí foi importante, foi um registro. Mas isso também sim, não foi uma bondade da gestão João sim, Paulo. Não foi bondade. sim, sim, Foi uma articulação que fiz com Fernando Duarte, que na época era da Fundação de Cultura, sei, lembro. Cida, que estava lá na época, não sei se era meio ambiente ou era mulheres, não Uhum, sei, ou era direitos humanos lá na prefeitura, e também era secretária, né? E ela também apoiou. Então, o primeiro livro, quem organizou foi eu, Cida e Miró, né? No segundo e diante, Miró era meio disperso com essas coisas, aí uhum, tivemos o nome dele, aí veio Lara, né, para ficar também para ajudar. Lara, outro poeta da geração. Então, certo. assim, ficou eu, Cida, Miró e Lara. E aí, depois foi se diluindo, no último tá eu e Lara, sozinho. Né? A Cida, Uhum. em um determinado momento, porque a nossa relação já não estava legal, a gente se afastou. Mas, assim, hoje em dia a gente se fala, a gente, sabe, somos, como é que se diz, cordiais, né, um com o outro, mas não concordamos em um bocado de coisa, porque eles são pragmáticos, né? O PCdoB é pragmático, esse PT do Pernambuco é muito Sim, pragmático, é muito sim, nojento, sinceramente, sim, diga-se de passagem, sim. entendeu? Mas fazer o quê, né? Cada um dá o que tem. Então, assim, mas não sou antipetista nem anticomunista. Agora, não Certo. concordo com certos acordos que a gente tem que manter a coerência, cara. Mas Porque existe o, a- coerência e existe também conveniência, né? Então, é, o aparelhamento da estrutura se tornou uma coisa, uma lei, assim, que tem que ser, assim, independente, e a gente via isso escorrendo pelas mãos da gente, assim, o discurso que a gente tinha de militância nos bairros, nas comunidades, nas escolas também, junto com o movimento estudantil, que era onde eu atuava, assim, agora era só cargo, né? Agora era aparelhamento, era a estrutura, né? e eu, E, e, e se, eu tor e se tornou depois, né? Porque o PT ficou no colo do PSB, né? ficou até hoje, né? O PCdoB eu nem digo, o PCdoB estava no colo do PT e o PT ficou no colo do PSB. Então ficou aquela coisinha enganchadinha, né? Foi uma coisa que me fez me afastar mesmo da coisa do partido mesmo, né? Que eu gostava muito. Era até interessante até um certo ponto. Engraçado, era interessante enquanto a gente não tinha sido se tornado poder, né? Depois, quando a gente se tornou poder, foi começando a ruir um bocado de coisa, né? Que foi Quando construído com suor.
começou a ficar tudo igual. Aí é o É, seguinte, nós vamos para a literatura, vamos deixar esse. Entendeu? Porque é o tá bom, seguinte, é isso. tá. Sabe, o que eu tinha de falar agora o lado bom foi esse, essa coletânea poética que eu vou mostrar agora. Vou pegar aqui. É a ilustração de Jorge Lopes, Todas, né? todas. Aqui, ó, ilustração de Certo. Jorge, certo? Ele desenhou todos os poetas, né, que estão na coletânea. Coletânea Poética Esse, Marginal Recife. Foi esse Fundação de de baixo é Cultura. França, né? É, O da frente é França, né? Embaixo. Francis, Pinhara, Cida e Erickson. E atrás é Lara, Jorge Lopes, Malungo, Miró, eu e Wilson Vieira. Ah, tá. Certo? Aí tem dois. Cadê? Vamos por número, né? Cadê? Dois. Aí tem o dois. Né? Esse eu tenho, tá comigo emprestado. Joga de Uma Oliveira, amiga Fernando emprestou. Filho, Fátima Ferreira, Manuel Constantino, que também é da Sim, geração desde o começo. sim, Samuca sim. Santos, Rodrigo Cortez, Chicão, Ivan Marinho, Fred Caminha e Zizo. Certo. Esse aqui, né? Aí o Lembro de Zizo terceiro. lá na porta do CAC. Ele Terceiro ficava vendendo os fanzines dele lá no CAC. o terceiro eu não sei, eu não vou procurar agora, não. Esse aqui é o quarto. Esse aqui já foi eu praticamente sozinho que fiz. Sabe? Aí botei eu e Miró, porque eu e Miró nunca tivemos problema nenhum. Eu, Miró Certo. e Eric e Jorge Lopes, nesses 44 Tranquilidade. anos, nunca tivemos problema. Então, aqui, ó. Esse aqui é com Adriana Perucci, Carlos Carlos, Marta Braga, Du Nascimento, Toninho de Olinda, Eunápio Mário, Cio, Rogério Vício, Carlos Maia e Humberto Felipe. Né? Esse aqui. E o quinto que já é com outras pessoas. Altair Leal, Rogério Generoso, Silvio Hansen, Vanessa Suede, Sérgio Leandro, Luiz Carlos Dias, Nivaldo Lemos, Pitanga, Antônio de Campos e Acionildo, lá da Rural. Uhum. Pronto, Legal. essa foi a produção que rolou do o que ficou de registrado a nível de literatura. Depois disso, Sim, eles fizeram, baseado nessa aqui, aí eles fizeram Estação Recife, né? E sim, sim. aí já eram os poetas da classe média, né? Eles botaram Lirinha, Micheline Verunsky, Pedro Américo de Farias, né? Que Pedro também era editor de lá, né? Da prefeitura, ele e a Heloísa Moraes, que era a Hum. responsável, Heloísa de Moraes. Então, assim, já era esse pessoal. E ainda tinha um outro que era. Não, esse era Invenção Recife, que era com Marcelino Freire, Lirinha, Micheline Verunsky, esse povo aí. Né, que era a classe média, né? Porque tu sabe como é que é? A gente era a escória, né? Os cachorros pulguentos. Né? Aí depois vem a classe média, né? Que tu sabe como é que é? Bonitinho, Uhum. Cheirosinho e tal. foi para a federal, né? Uhum. Formadinho, tudo bonitinho. Então é esse Uhum. povo. E tinha o Estação Recife, que aí eles colocaram os consagrados, que era Jaci Bezerra, Alberto, né? Eu acho que eu tenho um número desse que eu comprei no Domingo sebo. Alexandre. Então, essas outras coletâneas já foram baseadas nessa primeira ideia aqui, sabe? E essa ideia não foi de ninguém, não. Eu posso dizer, digo de peito aberto. Falei primeiro, com Fernando Duarte, quando ele disse, então converse com os poetas. Aí fui conversar com Cida Pedrosa, que aderiu, né? E foi eu e Cida, no primeiro momento, que Deu articulamos junto com o start, né? Fernando para que fosse possível, né? Porque depois começou a ter dono, né? Começou a ter dono. Tu sabe que tudo que dá certo aparece dono. Exato, Tudo exatamente. que não dá certo, o mal feito não tem dono, mas o que dá certo sempre tem donos. Uhum. Então, eu quero registrar que as 4 pessoas diretamente envolvidas na organização, as 2 primeiras foram eu e Cida Pedrosa. Depois veio Miró, né, que Miró também no primeiro momento aderiu, e Miró, porque também Miró nessa época começou a fazer a circulação pelo Brasil. E ele não tinha tempo de estar aqui. Então, Lara foi chamado e também nos ajudou, o poeta Zé de Lara, lá de
Bom Conselho Papacaça. Então, assim, esse registro eu quero dizer para encerrar essa parte aí da primeira gestão João Paulo. Depois aconteceu um acidente comigo, né, que eu sofri um atentado, que está até num poema aí, né, A Eterna Comédia Humana, nesse livro novo. No novo? Não vi, não. Não vi, não. Foi? Pronto, A Eterna Vou dar uma Comédia olhada. Humana. Então, sofri um atentado, né, por questão política. Primeiro tiro na nuca, mais 5 nas costas. Né? E estou aí, estou vivo. Então, quer dizer que, enquanto muitos poetas querem ser imortais, eu sou imorrível. Não, Valmir, certo, certo. Veja só, dentro dessa linha mesmo, assim, de publicação, né? Aí aparecem alguns títulos, né? Então, a ideia de marginal, a ideia de poetas malditos, poeta maldito, isso te incomodava, te deixava de alguma forma chateado, se A mim, identificava ou não. não? A mim, não. Uhum. Eu tinha lido um poema de Geraldino Brasil, né? Que é um poeta da geração anterior. Acho que Geraldino Brasil, ele não é nem 65, ele é 45. Ele é da Sim. geração de Celina, né? Ele tem assim, que um poema dele que ele diz, né? Um poeta, aliás, um médico ótimo, um advogado ótimo, um engenheiro ótimo, poeta bom na família dos outros. Né? Então Uhum. a poesia sempre foi marginal, desde os tempos de Platão, né? Platão expulsou os poetas da República. Por quê? Porque os poetas diziam a verdade. Os poetas não iam pela conveniência, né? Então, a poesia sempre foi maldita, cara. Sempre foi uma coisa assim. Poeta que se foda para lá. É mais ou menos isso, entendeu? Todo mundo ama a poesia, mas poeta que se foda, entendeu? Sei. Na vida real. Então, assim, eu digo isso porque as editoras não queriam a gente, ninguém queria a gente. Então, a gente foi galgando esse espaço, né? Na coluna Poliedro, do Jornal do Comércio, Sim. né? No Diário de Pernambuco, no Viver, né? Na Folha de Pernambuco, no Diário da Manhã, né? Nas articulações que fazíamos à noite, se encontrando com jornalistas, tomando uma, e eles começaram também a perceber, né? Que eu acho essa geração muito boa. Todos eles, tanto do meio como A 80 e o meio é uma coisa só. Só muda porque Certo. tentaram enquadrar, né? Só que foi um Certo. enquadramento que deu certo durante um certo tempo. Um tempo. Depois, não. E a gente já viu poeta com general, poeta com chefe superior? Isso não existe. Claro, Nunca recebi claro, ordem, claro. nenhum deles. Né? Inclusive, tínhamos uma relação de irmandade mesmo, com Uhum. Erickson, com Espinhara, com Eduardo Martins, com a própria Cida, com Fátima Ferreira. Né? Eu estou falando isso com. E Espinhara era mais um da gente, né? E acho que todos eles são grandes expoentes. A minha geração teve muita gente boa. Né? Você vê, Claro, o Urso claro. Freire é um poeta ótimo. Né? E outros aí. Então fica Sim, difícil, sim. porque éramos mais de 100, você citar nomes. Mas eu tenho o Claro, nome de não. tudinho aqui, posso dizer. Viu? Tá. E tem os fanzines também, se quiser depois eu falo sobre eles. E tem Tá os bom. meus também, que eu produzo. Certo, certo. Não, Gomes, mas assim, no grupo, na época, isso na década de 80, assim, essa pecha de maldita, assim, incomodava vocês A ou mim não? não, a mim nunca Também incomodou. não. A mim não, nunca, nunca, nunca. Até porque sou fã mesmo de Jean Genet, sabe? Para mim, Sim. eu sou fã de Baudelaire, sou fã de Rimbaud, sou fã de Gregório de Matos, sabe? Entendeu? Então, para mim, não incomodou. Inclusive, para mim, por que é que Bandeira é minha âncora? Com aquele poema O Bicho, né? A partir daquele Uhum. poema foi que eu percebi que um dos poetas mais líricos da língua portuguesa produziu um poema daquele em 1936. Então, para mim, é um gênio, sabe? Certo. E minha grande referência. E gosto muito também de outro que é maldito. Até hoje poucos falam dele. Ascenso Ferreira, cara. Certo. Certo. Gomes, mas assim, o grupo, enquanto enquanto constituição fluida, né? Que tinha gente que entrava, saía, não tinha nada, uma coisa certa e tal.
Sim, sim. por mais que tentassem, né? Mas existia um projeto, assim, existia um desejo de chegar a algum lugar, assim, existia alguma coisa contra o que lutar, para o que lutar no grupo? Olha, sempre teve duas vertentes, né? A vertente dos que queríamos sim publicar, queríamos ser publicados, publicar e ser publicados, queríamos também, né, ter espaço para poder fazer os nossos saraus, nossos recitais, né, e queríamos também ter apoio financeiro para que essas coisas acontecessem. E no meio desses objetivos tinha uma turma política, né, como Erickson, né, e eu e mais alguns, que era manter a pegada independente, não depender Uhum, nem de político e nem de, de, de governos, né? Mas tinha outros, como você sabe, não vou estar citando o nome toda hora, mas tinha tá, pessoas que estavam atreladas a determinados governos e a determinados políticos, não é? Então, assim, mas a gente convivia na paz, sem problema. Agora, o nosso objetivo era publicar e levar a poesia ao povo, através certo. dos saraus, né, do recitais nas ruas e através de nossas publicações, que eram os fanzines que fazíamos para divulgar para o povão, para a classe trabalhadora e para os habitantes do Recife. Sim, sim. Ô, Era isso aí. Valmir, a cidade, assim, o que eu vejo, assim, nos teus escritos, do Erickson Luna, do próprio Spinhara também, é que, entre outras temáticas, a cidade, né, mais precisamente, assim, o centro da cidade, é uma coisa muito forte. Isso te contagia também, assim, isso te... Sim, porque é o seguinte, desde a infância, né, que eu fui nascido e criado na Rua da Praia, ali do lado do Mercado São José. Hum, Saí dali com 14 anos. Tanto que o velho Mangaba, Valmir Chagas, estudava na escola Nossa Senhora da Penha, ali por trás do mercado, por hum, trás da igreja da Penha. Então, o velho Mangaba é colega meu de infância. Estudávamos o primário ali, entendeu? Então, eu uhum. tenho até um poema que eu digo, é vocação no Recife, não é do Recife, porque a do Recife foi Bandeira que fez no Rio, e eu Tá. fiz aqui, entendeu? É No vocação Recife. no No Recife. Recife. Daqui a pouco eu vou recitar. Que é bom Tá também bom. recitar um poema aí para Tá bom, quebrar. tranquilo. Tá bom, tá bom. Porque, assim, o que eu noto que no grupo, e até a proposta do grupo mesmo, essa coisa de levar para o centrão da cidade, para o Beco da Fome, para o mercado da Boa Vista, ali para trás, por trás dos Correios, né? Que era aquela rua do Sebo, né? Então, assim, parece que o grupo era muito urbano, né? Tinha essa Muito pegada de urbano. Sim, sim, cidade, isso, né? porque éramos todos, né? Porque uma grande parte estavam fazendo faculdade, né? Estava na universidade, uma outra parte estava trabalhando, outra parte não ficou no segundo grau. Mas, assim, éramos da periferia, mas todos nos encontrávamos ali na Rua do Hospício, na Rua 7 de Setembro, né? No centro da cidade. E frequentávamos aqueles bares, o Savoy, né? o Cantina Star, o Bar 7, né? Aqueles bares ali da Rua do Hospício, Sim, sim. os bares do Recife, do bairro do Recife, né? Da Guararapes, da Dantas Barretos, do Mercado São José. Então a gente era poeta urbano mesmo, a nossa pegada Certo. é urbana, sabe? E tinha muita gente da roça também, né? Mas Sim. a nossa pegada era urbana, da grande maioria. O, Sim, o, e outra o, o, coisa, a relação do sim, Recife com a gente era de amor, a minha, né, pelo menos. Eu falo por mim. É de amor e ódio. Porque eu conheço o Brasil, que eu viajei para o Brasil todo. Acho o Recife uma das cidades mais belas desse país, mas também é uma das mais desiguais, sabe? Então, o meu ódio é a desigualdade, não é a cidade. É a desigualdade, porque aqui sempre foi oligarca. Recife até hoje ainda é uma capitania hereditária, né? Quem sim, manda e sim, desmanda são os grandes nomes, as grandes famílias. Né? Sempre são sim, as oligarquias que mandam. Então, sim. assim,
alguma parte da esquerda é funcionária dela, Sim, um setor, e a outra é sim, contra. Então, eu sou contra as duas. Entendeu como é que é? Então, a minha relação com a cidade é essa, de amor e ódio, sabe? certo. Tanto que eu vou recitar um poema que fala sobre isso aí. Tá. Monólogo de um cidadão da Mauricéia favelada. Fizeste brotar dentro de mim o amor, alimentando os meus sonhos em teus mamilos cancerosos. E se tornaste uma prostituta me embriagando e iludindo como um filho da puta. E o meu amor afogou-se em teus negros mangues, quando os sonhos mergulharam no Capiberibe. E teu porto tornou-se Amsterdã, ao abrir tuas maurícias pernas, aos aventureiros ávidos, fazendo de teus filhos sifilíticos bastardos, princesa das águas sujas, das pontes e dos mendigos. Não és digno dessa legião, não és digna dessa legião de subversivos gerados em bacanais. Foda-se, Recife, com a insurreição reacionária, com essas procissões de famintos e esfarrapados, com a decadente oligarquia, malária, e seus poetas abandonados. Boa, boa. Tá naquele livro da capa Poemas preta e branca, recifenses. né? Isso, exatamente, exatamente. Legal, muito bom. Valmir, então me fala, acho que tu ia falar sobre a coisa dos fanzines. O poder do fanzine, que, né, era fundamental para vocês, né? Isso, Valmir. Sim, porque não tínhamos dinheiro para editar livro. Né? Uhum. Vou começar a falar de livro depois. Vou falar primeiro dos zines. Como a gente não tinha dinheiro para zine, então veja os zines que surgiram na época. A Herança dos Novos. Porque é o seguinte, cara, não foi fácil, não. Cadê? Não foi fácil mesmo. Então, assim, dos zines, aqui, ó. Ainda tem registro aqui do Jornal do Comércio. É muito massa isso aqui. Pelo, aqui está dizendo ainda publicações alternativas aqui. Alguns livros, né? Hector Pelize, O Caminho de Pájaro, né? Que ele era argentino. Samuel Santos, Samuca, Nos Arredores da Festa. Os livretos da época. Certo. Restos do Fim, Poeiras dos Gozos, Eduardo Martins e Cida Pedrosa. Isso é de Uhum. 81. Manhã, Daniela Romano. Aí tinha Para Viver o Personagem do Homem, né? Luiz Alberto Machado. Pequenos Poemas Bilíngues, Hector Pelize. Bem mais que algumas palavras, Vadson de Paula. Por Trás dos Muros, Jaime Benefuto Júnior. Benvenuto Júnior. Asas de Sangue, Fátima Ferreira, grande poetisa. A Batalha pelo Poema, que é Eduardo Martins, Francisco Espinhar e Pedro do Amaral Costa. Entre o Recuerdo e La Nostalgia. Hector Pelize com capa de Alberto da Cunha Melo. Né? Isso são os pequenos livretos. Né? Hector Pelize, 14 poemas para quebrar o galho. Reflexo de Mim, Dora Guzmão. Espaço de Ausência, Wilson Freire, primeiro livro dele, né, de 83. Germinal, né, Por um Amor Maior. Feitiço do Silêncio, né? Dione Barreto, 84, grande poetisa. De Tirambo, de 85, de Wilson Vieira. Eczema no Lírico, Eduardo Martins. A Sentença das Palavras, né? De Jailson Marroquim, um outro que se foi, grande poeta também. Fátima Ferreira, Colagem dos Gestos. Gosto muito do trabalho dela. Jorge Lopes, Overdose. Né? Isso tudo eram livretos ainda, né? Recife, Uma Cores no superprodução, né, Valmir? é, Apesar das dificuldades, apesar e dos produção entraves, né? independente, sem apoio de Sim, nada. Quem sim, apoiava muita gente era Tarcísio, da Livro 7. Ele dava, às sim, vezes, a resma, né? Para a gente imprimir. certo, certo, América Indignada, Juarez Correia e Hector Pelize. Né? Que Juarez é da década de 70, ele e Marcelo Mário Melo. Né? certo, Juarez da década de 70 e não se situou nem entre a 65 nem a 80. Ele ficou nessa mesmo. Ele, uhum, o Marcelo depois veio para o lado da gente, né?
Procissão das Palavras, de Eduardo Martins. Ele produziu pra caramba. O Verbo Silenciado, Cícero Melo, grande poeta alagoano, que viveu aqui, morreu aqui. Morreu de Covid, acho que há uns 2 anos. Gente muito Foi. fina. O Cavaleiro da Epifania, o primeiro livro de Cida mesmo, solo. Jorge Lopes, né? Um livro com ele novinho ainda, Novinho. 89. A Marginal, Samuca Santos, bom livro. Reciferido, também o outro livreto, A Palavra Nua, de Hector Reciferido é de Fred Caminha. A Guerra da Boa Vista e Outras Histórias, de Hector. Desiguais, um livraço. Era um pequeno livro grande, um pequeno grande livro. Desiguais, de Dione Barreto, muito lindo. E esse foi o meu primeiro grande livro. Sim. Né? Assim, o meu primeiro livro foi editado, Sobrevivência, editado pela Pirata, né? O Jaci Bezerra, com apoio, que eu te falei, né? De Celina, de Eugênia Menezes, né? De Miriam Brindeiro, de Jaci e de Alberto. Né? Mas aqui tem os fanzines, né? Aí os fanzines, ó. Fred Maia e Cíntia Prada. Agora Nós, pelo Grito Poético. Fátima Ferreira, Glaucio Meira, Samuel, Sérgio Lima, Jaime Bevenuto, né? José Maria, Zizo, Genivaldo, Souza, Fred Caminha e Cíntia Prada. Aí Poemar, né? Esse livro foi editado por quê, meu Deus do céu? Eu não consigo nem ler o nome, sabe? Poemar, Americanto, né, que era Juarez Correia, Protesto, Arnaldo Tobias, outro da geração 65 que apoiou muito a nossa, né? Americanto, Juarez, Jornal Lítero Pessimista, que era o jornal de Chico Espinhara e Braulio Brilhante, Sim, sim. Lírica, né, que era por Claudenor Loyola e Lenildo Andrade, que também são da nossa geração, Contágio, né, Dione Barreto, Mano Zé, já ouvi falar de Mano Zé, e o Sim, já Wilton vou falar. Lima, A Maldita, editado por A Folha Maldita, editado por Hector Pelizzi, O Cântaro, Fátima Ferreira e Hector Pelizzi, Lítero Pessimista, eu falei, Mandacaru, que era editado por Pedro do Amaral Costa, O Poeta, né, por Haroldo, o Livre Pensador, já viu esse cara, né? Aí ele está sempre pelo Haroldo. 13 de maio, vendendo até Ah, hoje. sei. Um baixinho É, cabeludo, né? Que fica com vendendo. cachimbo, Sim, sim, sim. Eu vejo ele Haroldo. na Rua do Lazer, ali na Católica. Ele está sempre É. naquela região ali, até hoje, cara, desde daquele tempo, vê? Mais de 40 anos o cara está nessa. Aham. Mandacaru, né? O outro grande fanzine, Ulalume, né? Vilmar Carvalho, Aldemar Tavares e Plínio Palhano, editado pelo Grupo Bagaço, né? Esse aqui. Ulalume, né? Aurora Duarte, Isa Pontual, Maria das Graças Leite, Cochicho, por Amara Lúcia. Amara Lúcia fez um livro também muito importante, de 80, que era A Difícil Vida Fácil, que era sobre a prostituição, né? Sobre a vida das prostitutas. Muito Como é o nome interessante. dela, Robin? Amara Lúcia. Muito interessante. Busque no Google aí que tem algumas coisas interessantes dela. Certo. Protesto, né? Que era Arnaldo, Protesto, e o Balaio de Gato, que teve mais tempo de vida, né? O Jorge Lopes. A cada edição tinha um editor. Eu fui editor com ele, Humberto Felipe, Fred, Erickson. Ele sempre tinha. Ele fazia edição, mas como a gente fazia articulação para impressão, ele colocava a gente como editor também. Certo. É. Esses são os da época, né? Os fanzines da época. E tem outros mais, né? Que 90 já tem outros, 2000 já aparece Malungo, né? Com o dele. E ó, nessa época eu também fazia os meus livretos, ó, curta poema. Não sei se você Porra, já Robin. viu esse. Não, esse não. A minha cara na época. Olha ver que diferença. Ah, Olha que diferença, né? O caba velho para o caba novo. e isso aí foi uma ilustração? É uma ilustração de Jorge Lopes, né? Opa, Entendeu? Isso é 1900 e... Puta merda. Não, isso aqui já foi 1999, né?
Pronto, mas essa era a minha cara na época. Vê como o tempo não foi legal comigo. Aqui são minhas produções pós essa época aí, ó, meus fanzines. São Hum, poemas oníricos, né? Poemas holísticos, né? Que é bem aquela linha Hare Krishna, aquela coisa toda, certo, sabe? certo. Poesia marginal, fiz aqui, ó, Marginal 2 com vários dele, com Miró. Isso de quando, Valmir? Esse aqui já é de 1900 e, aliás, 2000, 2008. 2008, 2008? essa produção. E aí eu aproveitei as charges todinha de Erickson Sim, e sim. do, e do sobrinho de Alberto da Cunha Mello. Ricardo Cunha Mello também é desenhista. Aí tem algumas ilustrações dele. Tem de Jorge dele, certo? Aquele era Miró, Fátima. era? Hã? Aquele era Miró? O primeiro é Miró, Aham, certo? O segundo é Fátima Ferreira, também, certo. certo? Aqui é Chico Espinhara, aqui Chico Espinhara. já é o Ricardo Cunha Mello que fez essa. Muito bom, muito bom. Aqui é Fred Caminha, Fred Caminha, eu acho que eu não lembro da figura de Fred Caminha, não. Adriana Perucci. Deixa eu te mostrar a cara dele para ver se tu se lembra dele. Esse aqui está no preto no branco, né? Branco no preto. Certo, certo. Né? Fred Porque, por chegou exemplo. perto de se formar, né? Ivan Marinho, que já é da década de 90, aqui eu fui misturando, né? Zizo, Certo. Zizo por Miró. Não, Lembro por de Miró não, Zizo. por Jorge Lopes. Jorge Lopes, né? Eu lembro de Zizo. Chicão, que também é da época. Chicão. É do primeira leva, né? Hum. Aqui Toninho de Olinda, que já foi nos anos 90 que ele veio aparecer. Rogério Vício, que esse aí já apareceu nos anos 2000. Mas eu fui juntando, que era tudo da mesma Marginália. E aqui, Sim. ó, o 1, né? O Marginal 1. Isso tudo fanzine. Ó, Erickson. Pô, isso aí é uma preciosidade, né, Valmir? França. França, certo. Ó, o próprio Jorge, desenhado por Ricardo Cunha Mello aqui. Muito bom, muito bom. O cara Muito bom desenhista mesmo. muito bom. Ó, Samuca Santos. Esse cara é um poeta do caralho, velho. De Rochedo. Não sei se dá para ver legal. Dá pra ver sim. Joca, né? Joca de Oliveira. Joca ainda é vivo, está editando livros. Eunápio Mário, já ouviu falar desse aí, né? Já sim. Eunápio também é do primeiro núcleo. Aqui já é geração 90, Eduardo Monga. Esse é o Nápio, tava lá no Hotel Central naquele dia que Tava. tava, né? E aqui eu tirei onda, tirei uma foto lá na casa Mário de Andrade, onde Mário de Andrade vivia, né? Sim. Aí eu tirei uma foto com os modernistas, tirando onda. Aham. Aham. É tudo chifre, né? Pronto. Ô, Aí vai. Valmir, E fiz qual, um. qual- Peraí, tem mais. Tem um outro aqui que eu fiz. Aqui, cadê, meu Deus? Haikai, japoneses, os clássicos, Uhum, uhum. Basho, Pá. Fiz só com eles, sabe? E tem a foto de cada um. Basho. Aí eu coloco uns poemas, né? Aí depois coloco. Aí pra tu ver, ó. Shiki. Os haikaístas japoneses, né? Do século Certo, XVII para cá. Shiki. Aí tem mais aqui. Estou só mostrando isso. claro. Aqui, ó. Issa, que é um outro haikaísta japonês. Todos esses foram discípulos de Basho, né? Poetas, não é Eu estudei isso? Haikai com Alice Ruiz, né? Aí eu peguei essas. E tem um outro aqui, só para fechar, Busson, também outro japonês, Certo, haikaísta. certo. Certo? Aí, por aí vai. Ô, Continuando. não, Valmir, eu ia perguntar a tu como é o teu processo de criação, assim, tu para para sentar, tu para para escrever, tu tá no ônibus e vem.
Tu tem um método, tu tem Olha, uma linha, o meu método é o seguinte: as ideias vêm aparecendo, eu vou só anotando tópicos, né? certo? Aí, quando eu chego em casa, aí, quando eu estou bem mesmo, acomodado, aí eu começo a. Porque a cada frase que eu escrevo, eu tenho uma ideia, né? Então, eu procuro lembrar daquela ideia. E, Certo, e a partir daí é que eu formo o texto. certo. Mas no Tu primeiro precisa momento estar seria com. anotações, né? Depois eu começo a construir o texto, né? É por É aí. uma curiosidade, vamos ver assim, se tu precisa, tu falasse agora tá bem, mas assim, tu precisa estar tranquilo, tu precisa estar numa boa, descansando, no momento de estresse, no momento de revolta, de raiva, não vem, não. Meus melhores poemas foram feitos nesses momentos. É, né? Meus melhores poemas, De certo? raiva, de revolta e tal. Sim, sim, Sim. meus melhores poemas. Por exemplo, tem um que eu fiz assim: Ah, Recife. Eu puto com a cidade que eu estava a fim de trabalhar e não conseguia emprego. Aí fiz Ah, Recife, o título. Né? Dizem os bardos que uma cidade é feita de homens, com várias mãos e o sentimento do mundo. Assim, Recife nasceu no cais, de um azul marinho e celestial, onde suas artérias evocam aurora, saudade, união, alegria, soledade, né? Aí e sol, mas nos deixa no chão, atolados na lama da sua indiferença aluviônica, a ver navios com suas hordas invasoras e o Atlântico como possibilidade de saída. Esse foi um dos momentos que eu estava num aperto medonho. Aquele outro que eu citei, que eu mando Recife se fuder, também. Um momento que eu estava sem dinheiro, sem grana, um momento devendo um bocado de gente. Então, esses momentos aí de aperto são também muito, muito de inspiração. Certo, certo. Vamos ver só. Eu ia te pedir para que, se eu necessitasse de um outro momento, te perguntar alguma coisa que venha à minha cabeça, a gente estabelecer um novo contato, voltar até a PRA de novo. Não, tá Digo bom. para a nível de complemento mesmo. Mas eu Você tinha está uma encerrando última. aqui? Eu, Você eu está tinha encerrando? uma questão para te perguntar, que no início eu perguntei quem era Valmir no início de 80, né? Eu queria saber agora, assim, quem é Valmir hoje? Quem é o Valmir Jordão? Hoje eu sou um jovem senhor. Hum, Um jovem senhor, né? Gastando dinheiro com tinta branca para pintar cabelo e barba. Bom, me sinto mais maduro, mais seguro, mas continuo com o mesmo objetivo de 80, sabe? De mostrar meu trabalho ao público, de levar a poesia ao povo, de levar a poesia aos, aos que não têm acesso à poesia, né? Então, o povo trabalhador, o povo do campo, o povo da cidade, aos estudantes na escola primária, escola secundária, aos universitários, né? E ao povo em geral. Tirar a poesia das estantes, das academias, das bibliotecas e levar para a rua. Essa ainda é a minha. Esse ainda é o meu grande tesão, na realidade, é isso. Almir, aos 61, sabe? Comecei com 21, né? Então, 82 tinha 21. Então, aos 61, continuo com esse mesmo tesão e com essa mesma pegada, sabe? E claro que amadureci e estou fazendo uma poesia bem melhor do que a certo. anterior. Mas, assim, meu grande clássico ainda é, né? Justiça total. Coca para os ricos, cola para os Uhum. pobres. Coca-Cola é isso aí. Isso se tornou praticamente um lema, não foi, foi Valmir? Essa Todo mundo poesia, fala. muita gente achava que era de Miró, muita gente disse que, mas isso não me perturba. Miró é um grande Uhum, irmão, a gente nunca precisou um copiar o outro, porque éramos da mesma idade, pô. Como é que a gente vai ter influenciar um ou outro? Não tem. sei. E outra coisa, É. esse poema ele correu o mundo, né? Ele, ele foi editado na França, foi editado na Alemanha, foi editado na Itália, foi editado em Madrid,
Foi editado aqui na América do Sul, no Uruguai, em Buenos Aires. Então, assim, foi o poema que me projetou. Mas esse poema já é de 1990, do livro chamado Antípoda. Uhum. Eu não tenho mais esse livro, incrível. Mas, assim, que é também edição independente, fiz 1000, e aí teve um Enel, Encontro Nacional de Estudante de Letras, rapaz, vendi quase 400 livros, cara, só Foi nesse mesmo. encontro. Que era um Foi mesmo. livreto, né? Era um livreto baratinho, vendia por R$ 5. Mas, assim, onde está, onde eu comecei a me sentir poeta com segurança. Uhum. Quer Isso é, entender? não, isso é essas operadoras aí, Ah, certo. querendo que eu compre o que eu não quero. Aí, então, assim, Sim, sabe, 90 foi a minha autoafirmação enquanto poeta, né? Foi quando eu me firmei enquanto poeta mesmo, que é de 82. Eu tenho que falar a partir do lançamento do meu livro, né? Não da tá, minha claro, participação antes. Então, de certo, 82 a 90, esses 8 anos, foi um laboratório e um crescimento a cada ano, né? Enquanto pessoa, enquanto escritor, enquanto poeta. certo, Então, 90 é que eu surjo com aquele poema que eu mando Recife se fuder, eu surjo com Justiça Total, eu surjo com outros poemas interessantes. Desse livro Antípoda, para mim esse livro é um divisor de águas na minha carreira. É o meu certo, primeiro grande certo, livro. certo. A partir daí é que tentei manter o nível, né? Não sei se o Ou, nível ou, tá bom. Você comprou um livro meu aí, não sei se o nível tá bom. eu acho que sim, Valmir. Eu, inclusive, assim, eu notei que tem. Mas existe uma diferença desse que tu lançasse agora para aquele. Esse É, que tu porque mostrasse que a frente preta e branca, né? sim, porque é justamente a maturidade, né, velho? São tantos Certo, poemas. Esses poemas aí foram feitos durante a pandemia desse livro novo, certo, o livro das certo. mutações. Então, assim, eu tentei um pouco me desligar daquela linguagem anterior, sem Certo, perder a temática. Não sei se você tá, secou. Né? Os certo. temas são muito próximos, né? Mas, assim, eu tentei também ser mais universal, né? História da fêmea, do macho, Sim, das sim. religiões, e depois o etial, que é para todos, que seria, no caso, a nossa a misoginia de hoje, né? Com Igínia, um poema Uhum. anti-misoginia, né? O Carnaval do Recife, aquela homenagem às tribos. Né? Depois que eu fiz esse livro, cara, eu entrei num grupo aí, no WhatsApp, de índios, de indígenas, de todo o Brasil. Cara, apareceram mais 7 nações, fora aquelas que eu escrevi. Diga aí. E olha que eu fiz uma pesquisa, bicho. Eu passei um tempo pesquisando, sabe? Aquelas Certo, tribos. Não se usa mais esse termo tribo, né? Aquelas nações, esses certo. povos indígenas. Então, assim, apareceram mais 7 nações depois. Diga aí, que o livro está impresso. Aí eu atualizei no Facebook, né? Mas aí já está Então, impresso, para deixa a rolar. segunda edição, então, na segunda edição tem que estar, então, Não, atualizado aí. vai tá. Aí talvez eu vou colocar ele numa outra história. Eu vou ver se. Depois eu estou pensando sobre esse poema aí, porque os índios estão em questão no momento, eles estão em questão há Muito. 500 anos, só que as pessoas não davam ouvido, mas agora está demais, né, velho? Precisa acontecer uma tragédia dessa que aconteceu para despertar e, É porque né, para a mídia é seletiva, tá ligado? Isso que está acontecendo com os Yanomami está acontecendo com os Kaapó, porque índios não se diz nome de tribos em, como é que se chama, no plural. Eles não usam plural. Os Yanomami, os Kaapós, certo? Os Tupi-Guarani, por aí. Os Tupinambá, não é Tupinambás. Eles não usam, certo? Não, ah, isso foi um índio que me explicou, um cacique. E aí é o seguinte, é isso, meu irmão, que eu tenho a falar. Então, esse novo livro mostra um pouco a diferença. Tanto que eu fugi, não tem nenhum poema da época anterior. É tudo uhum, de uhum. 2019 para cá. É isso. Mas tu estás em paz com esse passado, né, Valmir?
Sim, Tranquilo? tranquilo, tô tranquilo. Não tenho ódio de ninguém, não tenho raiva de ninguém. Houve, né? Houve encontros e desencontros, entendeu? Mas eu tenho uma grande consideração por Cida Pedrosa, sabe? E Uhum. tanto que nesse livro aí, não sei se você viu, eu faço uma provocação, né? Aos que tentaram me cancelar, né? Responsáveis, né, pela minha evolução. Uhum. Então, eu Oh, continuo provocador, né? claro, tá importante, pô, importante. Vê só, eu estava conversando com o Jorge Lopes, ele falou de um poema dele que ele não gosta nem mais de falá-lo, que eu acho que ele disse que está muito parecido com alguma coisa que Ferreira Goulart escreveu. Aí, se eu não me engano, Ferreira Goulart que ele escreveu. Hum. Aí está muito parecido, muito, né? E ele não gosta, não. Tem alguma coisa assim, assim, que tu tá guardado, tá ali, tem o espaço dele, mas Olha, é que o tu seguinte, veja não. só, veja bem. O meu primeiro livro, Sobrevivência, sabe, é um livro de um poeta amador, de um poeta iniciante. Então eu tenho que assumir as coisas, cara. A gente tem que assumir o bom e o ruim, o ônus e o bônus. E esse negócio, porque todo mundo só quer o bônus. Ninguém quer. Uhum, Né? uhum, Então é o seguinte: eu assumo o ônus e o bônus. É o seguinte: meu primeiro livro foi Sobrevivências. Não é um grande livro, é um livro de um poeta iniciante. uhum. Mas a partir do segundo já tem um salto de qualidade e do terceiro em diante eu de- é, é, descambei. Pronto, descambei. Certo, certo, Entendeu? certo. Então, busco sempre ler, que eu sempre gostei de ler. Só que antes de ser poeta, eu não li. Eu lia muito pouco poesia, eu lia mais romances. Li muito. Eu sempre li, desde os 4 anos de idade que leio. Minha mãe tem uma Uhum. biblioteca de 5 mil livros. Então, Caramba. e ela alfabetizou os 8 filhos antes de ir para a escola. E ensinou a operação às 4 contas. Então, assim, antes de ir para a escola. E minha mãe é uma negra metalúrgica. Porra, Entendeu? ali. Caramba, que Entendeu? história. Então, assim, já é outra história. Essa é a minha história pessoal. Então, assim, sempre gostei de ler. Minha mãe adora ler até hoje, está com 82 anos, sempre leva um livro para ela, Que sabe? massa, que massa. E ela tirava onda, sabe? Com os poetas talentosos, ela dizia, esse é muito bom. Mas aí ela dizia, esse aí, quem disse que ele era poeta, está enganando ele, está comendo o dinheiro dele. Entendeu? Que era uma crítica mesmo, assim. E outra Ah, coisa, minha mãe não é de ler um livro 2 vezes. Ela lê um livro e ela lembra de tudo, cara. Ela tem uma memória de elefante. fantástico, fantástico. Aí ela disse: por que vou ler 2 vezes? Eu digo, e se a senhora fosse fazer um doutorado? Ela disse: meu filho, eu posso fazer o que for. Eu não sou burra, não, eu lembro das coisas. Ela gosta das suas coisas, Hã? Rominho? Ela gosta das suas coisas? Ela tem, né? Ela tem minhas coisas. No começo, ela, sabe, no primeiro livro mesmo, você vê, né? Como a própria minha mãe disse: você tá um valá que seja. Mas, assim, a partir do Antípoda, ela já viu que eu peguei mesmo a bicicleta e comecei a andar Tá, direitinho. sem bombear, né? E, inclusive tem essa história, né, da academia, que hoje todo mundo está em academia, né? Aí eu disse, olha, Aham. eu não tenho academia, eu não participo de academia porque eu não tenho bicicleta, né? Porque hoje é muito fácil de você estar numa academia. Só que a academia é um ambiente interessante que te faz crescer. Mas eu não gosto porque é um ambiente também que de muito pavão, de muita vaidade. Né? E a arte já tem muita vaidade, toda a arte. E todo artista é vaidoso porque todo mundo quer se mostrar, isso é verdade. Mas a vaidade ela tem um limite, né, cara? Ela vai até a página 3 comigo, ela não passa disso, não. Uhum. Entendeu? Boa, O boa. restante, o restante a gente tem que ser cidadão, né? Cidadão, Claro. antes de tudo. Então é Valmir, isso, meu irmão. uma última questão para te deixar Fica à liberto. vontade, fica à vontade, não se preocupe, não. Diga. Futuro, o que é que vem aí? Isso lembra um poema de Erickson Luna, Acerca do Futuro. Outra vez, o futuro. Outro barco com furo. Outro mar.
Beleza, Valmir. Valmir, eu vou encerrar aqui a gravação. Fica à Beleza? vontade. Valeu Então, mesmo. está Peraí. contemplado, né? Demais, demais. Então, Agora só um beleza. instantinho. Peço desculpas se falei muita besteira.